Senhor, irmãos. Vamos ficar de pé e fazer uma oração para dar início a este culto de ensinamento da palavra de Deus. Oremos. Deus maravilhoso e eterno, no nome de Jesus nós te louvamos, te agradecemos por tudo quanto tem feito. Nós te bendizemos o teu nome, Senhor amado, por aqui está nessa noite. Fala conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor amado. Esse é o nosso pedido no nome de Jesus, certos da vitória e que seremos contemplados nessa noite. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Nós já estaremos ouvindo os hinos da harpa. Nossos irmãos que estarão louvando, nossas irmãs, já se aproximem. Queremos também saudar os irmãos que estarão assistindo pela internet, Facebook, YouTube. Receba o nosso abraço nessa noite. E que Deus possa te abençoar como tem nos abençoado. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando o número 3. Brinda paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor.
águas transpassaram-me, padecendo. Mas Jesus, minha luz, és vencedor. Almas adorada, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pois a noite escurecer, você viu Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós ali. Sei assim que por mim Cristo veio aqui. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. Ó Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo agora, o grupo de louvor estará entoando louvores ao nome do Senhor. Você pode acompanhar, pode dar glória, pode dar aleluia. Que culto de quarta-feira é culto de adoração também. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus, paz do Senhor, amados irmãos. Gostaria de convidar a todos para nos colocarmos em pé, para juntos nós adorarmos ao Senhor.
nós temos muitos motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Sinta-se um privilegiado nesta noite por estar na casa do Senhor. Tenho certeza que muitos gostariam de estar aqui, adorando ao Senhor, em comunhão com os irmãos. Mas aprove ao Senhor nós estarmos aqui. E é importante que você abra o teu coração, adore e exalte ao Senhor, porque Ele se faz presente neste lugar. Aleluias. Abra o teu coração e adore ao Senhor conosco. Aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és digno, Senhor, de ser adorado, de ser exaltado, Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, bem como em Pentecoste, e enche
Oh, aleluia. Se você pode, adore ao Senhor, glorifique a Ele, Ele está aqui. O Espírito Santo do Senhor está em nosso meio nesta noite, aleluias. Louvado seja o teu nome, abra o teu coração, sinta a presença do Senhor, aleluias. Tu és digno de ser adorado, Senhor, aleluias. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, cantar com a alma. Queremos mais, muito mais. Estamos todos prontos, Deus. Estamos todos prontos, Deus. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, gritar com a alma. Queremos mais, queremos tua glória, o cheiro da tua glória. Espírito Santo, vem e enche esse lugar com tua glória, tua glória. Queremos tua glória, o peso da tua glória. Espírito Santo, vem e enche esse lugar sou eu. Estamos todos prontos, estamos todos prontos, estamos todos prontos, estamos todos prontos. Queremos mais que levantar as mãos, muito mais que adorar de coração, cantar com a alma. Queremos mais, muito mais, muito mais. Estamos todos prontos, estamos todos prontos,
Enche-nos, Senhor, do teu amor. Enche-nos, Senhor, da tua glória. Enche-nos, Senhor, do teu Espírito. Em o nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te clamamos, suplicamos. Enche-nos, Senhor, do teu amor nesta noite. Em o nome de Jesus. Aleluia. Aleluias, aleluias. Só nos resta agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Curve a sua cabeça e agradeça ao Senhor. Aleluias, aleluias. Sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Abra o teu coração, aleluias. Senhor, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor, com os nossos corações agradecidos, ó Pai, porque tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos dado saúde, tem nos dado a oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, aprendendo da tua palavra. Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, nós oramos, nós clamamos por todos que aqui estão, Senhor, por aqueles que estão impedidos de estar na tua casa, que estão sedentos, Senhor, em ouvir a tua palavra, em estar na tua casa, na tua igreja. Senhor, em o nome de Jesus, nós oramos e clamamos, entregamos as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos, a vida daqueles que estão enfermos. Senhor, tu és médico dos médicos, cura, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos, Senhor, e clamamos e entregamos a Ti o nosso coração, Senhor. Enche-nos, ó Pai, da Tua glória. Enche-nos, Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos e assim já Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias. Ainda em pé, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor para nós recolhermos os dízimos e as ofertas nesta noite. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Glória a Deus. É motivo de nós glorificarmos ao Senhor, por estarmos aqui na igreja, reunidos, aleluias, podendo louvar, bendizer o nome do Senhor, meditar na palavra do Senhor, aprender um pouco mais do Senhor e ainda poder adorá-lo com os nossos dízimos e as nossas ofertas.
Leiamos a palavra do Senhor. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Glória a Deus, amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui, Senhor, tem nos ajudado. Tem nos dado, Senhor, o privilégio, Senhor, de estar na Tua presença, na Tua casa, diante da Tua palavra, podendo ofertar e dizimar na Tua casa. Senhor, continua com as mãos estendidas, ó Pai, sobre os Teus filhos, Senhor, que com o coração alegre irão ofertar e dizimar para a manutenção do Teu reino nesta terra. Assim nós oramos e já Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza, e abra o teu coração. Oferte ao Senhor com alegria. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele ama aquele que contribui com alegria. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminares e separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou o céu dos céus, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas e por sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas e por sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Curve a sua cabeça e agradeça a Deus comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, ó Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ofertar e dizimar na Tua casa. Senhor, abençoa os Teus filhos, ó Pai, que estenderam as mãos, cumpre a Tua palavra, as Tuas promessas sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Prospera a Tua igreja, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Assim nós oramos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, igreja. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, você que pôde chegar aqui nesta noite para juntos meditarmos na palavra do Senhor. É um culto de ensino bíblico. Quero agradecer a você que tem contribuído, tem dizimado e ofertado nesta casa de oração. Peço a Deus, ora por você todo dia,
para que Deus possa estar prosperando a tua vida material e também a tua vida espiritual. Que o Senhor possa visitar a cada irmão. Também queremos cumprimentar com a paz do Senhor os irmãos que estão em casa, todos vocês que irão participar deste culto, desta palavra, aí no seu lar. Nós queremos orar e sempre temos orado por vocês, pelos irmãos que estão impedidos por causa da idade, de estarem junto conosco, cultuando a Deus num culto presencial. Nós queremos também lembrar os queridos irmãos que agora na próxima sexta-feira, se não me falha a memória, será dia 7 de agosto, nós teremos um plantão aqui na nossa congregação, das 19h30 às 20h30. Eu, pastor Wagner e mais alguns obreiros estaremos aqui para atender aqueles irmãos que querem vir conversar com o pastor, que querem trazer a sua contribuição e também estar aqui conosco na próxima sexta-feira. É certo que ainda não foi liberado pela Prefeitura de Tatuí mais de 2 dias de cultos na semana. Então, culto presencial somente na quarta e no domingo. E nós queremos também avisar a toda a igreja que no próximo domingo estaremos aqui às 8 da manhã na oração. Peço a você que pode, venha orar comigo. Não me deixe orando sozinho. Tem um grupo que tem aumentado a cada domingo, orando comigo, e eu faço questão que você que está aqui no culto de hoje, venha às 8 da manhã no domingo. Irmãos, não é muito cedo não, já é tarde às 8 horas. Existem igrejas, e vocês têm conhecimento disso, que às 6 da manhã já tem culto lá naquelas igrejas. E também, irmãos, por que não dizer em outros países, em outros lugares, que nas madrugadas, a partir das 3 da madrugada já tem culto de oração, culto de adoração a Deus, e nós, como um bom brasileiro, estamos dormindo em berço esplêndido. Então, é muito importante haver um despertamento, porque vivemos dias de prova e não sabemos por quanto tempo teremos esta liberdade de adorar o nome do Senhor presencialmente neste lugar. Também quero lembrar os irmãos que no domingo estaremos celebrando a ceia do Senhor. Você, meu irmão, que aqui está e que está me vendo neste vídeo, que é membro da congregação central em Tatuí, da Assembleia de Deus, que você possa estar conosco no próximo domingo. Aqueles irmãos que estão no grupo de risco, para estes irmãos nós iremos fazer um plantão para a distribuição da ceia do Senhor, das 14 horas às 17 horas. A cada 30 minutos, os irmãos do grupo de risco que quiserem participar da ceia aqui, os irmãos estarão orando e distribuindo a ceia para vocês, uma coisa rápida, os irmãos já estarão indo embora. Mas aquele irmão que não deseja tomar aqui no templo, você pode pegar o seu kit da ceia e tomar a ceia na sua casa. Porque os elementos da ceia já estarão consagrados, então os irmãos todos têm essa opção. Mesmo do grupo de risco pode vir a cada meia hora, das 14 às 17, estaremos orando e entregando a ceia para o grupo de irmãos que estiverem presentes naquele horário. E teremos às 17h30 um culto de ceia do Senhor para os irmãos que podem estar no culto presencial, e às 19h30 teremos o segundo culto de ceia do Senhor. Por que eu estou fazendo isso? Para que não haja uma aglomeração muito grande de irmãos. Então, eu prefiro que a metade venha às 17h30 e a outra metade venha às 19h30. E eu, pastor, que sou obreiro, aí você vai fazer igual eu, vai ficar nos 2 cultos, vai se programar. É muita coisa, não é, irmão? Se você pensar bem, quando nós estávamos na nossa normalidade, nós tínhamos trabalho segunda, que era a oração,
quarta, que era ensino, sexta, culto de libertação, sábado, tinha sempre culto, se não era ceia, era um culto de grupos, domingo, e assim sucessivamente. Devido à ceia, nós faremos então 2 cultos, e eu conto com a colaboração. Por favor, peço que você tenha fé e confiança em Deus, e não reclame, por gentileza, porque, como eu disse no começo, nós não sabemos quanto tempo temos. Se Deus, vai permitir que isso dure ou não. Ou se amanhã, após as eleições, quem ouve, que entenda, tudo se fecha de novo. Tá? Então é muito bom a gente ser sábio, e a Bíblia diz, Jesus nos ensinou, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, aproveite. Eu vou ter que ensaiar o dobro de hino. Não tem problema. Glória a Deus por isso. Jesus te dando graça, te dando sabedoria, te dando vida. Faça com alegria. Amém, queridos irmãos? Então, estou pedindo aos irmãos que nos ajudem. E você que está na casa me vendo e ouvindo, não deixe de vir participar da ceia do Senhor. Jesus disse, aquele que não come, que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, a vida espiritual nunca entrou em quarentena, de jeito maneira. Nós não estamos em quarentena espiritual, estamos na quarentena dos homens, mas o crente não vive o tempo Cronos, O crente vive o tempo de Deus, o tempo Kairós. Quem aqui vive o tempo de Deus? Amém? O tempo de Deus já chegou na tua vida? Então, aproveite ele e faça o melhor para o Senhor. Então, irmão, será um fim de semana abençoado. Glória a Deus por isso. Os diáconos e as diaconisas que farão os plantões já vão glorificando a Deus, já vão dando glória por esta oportunidade, por este privilégio de servir ao Senhor, e ainda nós termos liberdade, irmãos, de podermos estar na casa do Senhor participando da sua mesa. Então eu peço aos irmãos que nos ajudem, que participem com alegria, e será uma bênção para a glória do nome do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé. Neste momento nós estaremos abrindo a nossa Bíblia. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, tire ela aí do armário, tire a sua Bíblia da gaveta, abra a Bíblia comigo, permaneça com a Bíblia na mão durante todo este ensino bíblico, e você será abençoado por Deus por esta palavra. Livro de Atos dos Apóstolos, irmãos. Capítulo de número 17, versículo de número 30. O livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Agora nós vamos ler juntos aqui, nos irmãos que estão comigo, mesmo com a máscara, nós vamos ler o versículo de número 30 juntos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Oremos. Senhor nosso Deus, te adoramos, Senhor, te damos graças por esta grande oportunidade, em que estaremos meditando na tua palavra. Senhor de amor, Deus de bondade, continua falando ao nosso coração, o coração do nosso amigo, da nossa amiga, Senhor, que nos assiste nesta noite, neste dia.
não sei o horário em que ele está, Senhor, sintonizando neste canal de mídia social, mas que o Senhor possa fazer com que esta palavra desça ao seu coração. Pai Santo, é o nosso pedido, no nome de Jesus. Pode tomar seu assento, você que está conosco aqui nesta noite. Queridos irmãos, o nosso assunto de hoje é o arrependimento. Nós sabemos, queridos, que a verdadeira conversão, ela é, glória a Deus, necessariamente exige o arrependimento. Então, não há como o homem dizer que se converteu a Cristo sem ter passado por esse processo do arrependimento. Então nós vamos falar um pouco sobre este tema, não vai ser uma palavra muito longa, mas nós iremos falar aquilo que Deus tem colocado em nosso coração a respeito do arrependimento. Eu queria também ler com os irmãos, antes de ler, vamos falar um pouco sobre este versículo que nós lemos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. Paulo, o apóstolo, estava no Areópago, em Atenas, onde ele disse que, versículo 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eu queria pedir ao irmão que pudesse um pouco de grave nesse microfone, desse uma melhorada aí, meu filho, que a minha voz é igual a voz de taquara rachada, e se você não ajustar, está feio aqui o negócio. Estou ouvindo, um som não está muito bom. Aqui, irmãos, Paulo pregando a palavra do Senhor em Atenas, uma cidade idólatra. Paulo, ele diz que tinham tantos deuses em Atenas, que por via das dúvidas, os atenienses fizeram um nicho, um lugar, né, onde não havia nenhuma imagem, e escreveram ao Deus desconhecido. O apóstolo São Paulo, pegando este gancho, esta oportunidade, assim deve ser na minha vida e na tua também, toda oportunidade que nos vier à mão para falar de Jesus, para falar do Deus da salvação, nós devemos tomá-la e aproveitá-la. Paulo, então, ele usando como argumento isso, ele disse, esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus que eu vos anuncio hoje. E Paulo, então, lá no versículo 30, ele diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam. Então nós vemos aqui que Paulo pregava o arrependimento dos pecados. Existe, queridos irmãos, dois tipos de arrependimentos que nós devemos analisar. O primeiro deles é quando o homem ouve a mensagem do Evangelho, e ele então, através da obra do Espírito Santo, o coração dele é tocado, e ele então recebe a graça, a fé, né, salvadora, e ele ouve a palavra, e o arrependimento e a fé o faz crer em Deus e se converter, mudando a direção da sua vida, deixando de ser filho do diabo e passando agora a ser filho de Deus. Então, o primeiro arrependimento que nós encontramos é este arrependimento quando o homem ouve a mensagem do Evangelho. E nós, irmãos, observamos este tipo de arrependimento na pregação de Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, nós vamos abrir a Bíblia agora, no capítulo de número 5, nós vamos ler no versículo de número 32, Jesus dizendo da seguinte maneira, Lucas 5:32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vou ler de novo. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores
ao arrependimento. Jesus então estava no seu ministério terreno, convidando as pessoas ao arrependimento, para deixarem as velhas práticas, a religião morta, e se converterem a Ele, crendo que Ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Também encontramos no Evangelho de Mateus, queridos irmãos, abra aí no capítulo de número 4, no versículo de número 17, Jesus nos diz: desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja a pregação de Jesus, uma mensagem de arrependimento. Então, irmãos, o homem que quer ter uma vida nova, uma vida com Cristo, ele deve, primeiro, reconhecer que é um pecador, entender que nesse estado de pecado, ele não pode se aproximar de Deus, não pode agradar a Deus. Então ele deve arrepender-se da vida de pecado e procurar aceitar a Cristo para uma vida nova. Marcos capítulo 1, irmãos, nós lemos no versículo 14 e 15, a palavra do Senhor nos dizendo assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem de nós aqui já creu no Evangelho? O que é o Evangelho, irmãos? É o poder de Deus, amém? Para a salvação de todo o que crer. Então a palavra crede no Evangelho é o exercício do arrependimento e da fé em conjunto, porque crer é fé em movimento. Então, para que você receba a graça de Deus, vida nova, você tem que se arrepender e você precisa ter fé. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados. Senão, não temos vida com Deus. Nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que Paulo ele diz que o Senhor, Ele nos fala que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Muitas vezes, o homem quando nunca tinha ouvido falar de Deus, você que nunca ouviu falar do Evangelho, vive na ignorância espiritual. Mas a partir do momento que você ouve de Jesus, ouve que Ele morreu por você, que Ele deu a sua vida por você, e Ele oferece uma vida nova para você, você não está mais ignorante a respeito da salvação. Por isso é tempo de você se arrepender, é tempo de você mudar de vida. Você que quis todo o tempo cuidar de si mesmo e disse: eu tenho o meu próprio caminho, eu tenho a minha própria vida, e você viu onde você está chegando, a lugar nenhum. Mas Jesus, Ele tem o verdadeiro caminho. Diz o próprio Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é este caminho, é esta verdade. Ele é a vida que você precisa. Se arrependa então e creia no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O arrependimento, queridos irmãos, por definição, nós temos aqui que o arrependimento é um estado consciente, né? Ninguém se arrepende na emoção. A pessoa se arrepende conscientemente, é um estado consciente que implica decisão voluntária, não obrigada. Ninguém o está empurrando, ninguém o está obrigando, mas voluntariamente, conscientemente, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Este pecador, ele passa a rejeitar o pecado e aceitar a pureza de Cristo para a sua vida. Então, nós temos que entender que o arrependimento é uma decisão consciente e voluntária, que o homem rejeita o pecado. Olhe bem a expressão, diz não a uma vida de pecado e passa a aceitar uma vida nova,
que há em Cristo Jesus para todos nós. Bendito é o nome do Senhor. E esta vida é uma vida de santidade, irmãos. Uma vida de separação do pecado. Então não adianta a pessoa diz eu criei em Jesus e continuar no pecado. Eu criei em Jesus e continuar desobedecendo a Deus. Não há como isso acontecer na vida de uma pessoa que sinceramente se converteu. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, há muitas pessoas que confundem o arrependimento com remorso. Vou dizer, arrependimento não é remorso. Escute bem, arrependimento não é remorso. Vamos ver aqui na Bíblia, na carta aos Hebreus, nós encontramos no capítulo 12, no versículo 16 e 17, a palavra do Senhor nos fala sobre a história deste homem chamado Esaú, quando ele vende a sua primogenitura ao seu irmão Jacó por um prato de lentilha. Diz a palavra do Senhor, Hebreus 12, versículo 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então veja que não houve, se ele não alcançou o arrependimento, porque não houve sinceridade, houve somente ali remorso no coração de Esaú. Também temos uma outra passagem bíblica que fala a respeito de Judas, quando Judas vende o Senhor Jesus para os principais do Sinédrio, e eles prendem a Jesus. E quando Judas Iscariotes percebe que Jesus seria morto por causa da sua traição, ele procura os principais da sinagoga, do Sinédrio, e devolve as moedas numa condição de arrependimento, entre aspas, e eles dizem para ele, isso é com você, não temos nada com isso. E nós vemos que não houve verdadeiro arrependimento, porque ele procurou tirar a sua própria vida. Então é muito importante, irmãos, nós entendermos que o remorso, irmãos, do indivíduo leva ele a olhar para trás. Veja bem, quem está com remorso olha para trás e lamenta os erros que cometeu. E principalmente se esses erros vão gerar uma punição para ele. Aí que ele fica com remorso, né? Veja que não é arrependimento. E esse remorso, irmãos, né? Nós vemos podendo levar a pessoa a uma depressão e até mesmo a morte. Então, nós temos que tomar muito cuidado, que até mesmo muitos crentes que estão dentro da igreja cometem pecados, desobedecem a Deus e a sua palavra, ao invés de entrar pelo caminho do arrependimento. Olha, irmãos, o caminho do arrependimento é diferente do caminho do remorso. Vou dizer novamente, o caminho do remorso leva a pessoa a olhar para trás, leva a pessoa a ficar analisando o que fez, principalmente se ele vai ser ou não punido pelos homens por aquilo, e pode levá-lo à morte e até mesmo à depressão e à morte. Agora, meus queridos, o verdadeiro arrependimento leva a pessoa, muito pelo contrário, né? A pessoa é tocada pelo Espírito Santo. Veja que aí o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Ele lamenta o seu erro, ele lamenta o seu pecado, e ele, ao invés de olhar para trás, ele passa a olhar para frente e com fé. Veja que aí a fé opera no arrependimento. E aí ele passa a sentir desejo de melhorar os seus caminhos. Bendito é o nome do Senhor. E ele então começa a melhorar a sua vida diante do Senhor, caminhando, olhando para frente, busca um recomeço numa vida de obediência a Deus. Você está me entendendo? Quem se arrepende, olha para frente e busca um recomeço
guiado pelo Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Vamos ver, irmãos, quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo 7, nós vamos ler no versículo 10, 2 Coríntios 7, 10. Quando a gente faz ao vivo, irmãos, é assim mesmo. Demora um pouco para achar o versículo, mas a gente acha. A palavra do Senhor diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Vou ler de novo. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. O que é a tristeza segundo Deus? É quando o Espírito de Deus, a voz secreta da alma, né? Começa a falar na tua mente: olha, isso que você fez desagradou a Deus. Isso que você praticou não agradou ao Senhor. E aí entra em você uma tristeza, segundo Deus. Não é a tristeza do remorso que fez Judas se matar. Não. Não é a tristeza de Esaú, porque depois que a fome passou, ele agora quis dar valor ao que ele tinha, mas já tinha perdido. Mas esta tristeza, segundo Deus, o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Mas é preciso que nós ainda estejamos num estágio ainda vivos, porque existe o estágio em que o homem já tem a sua consciência cauterizada pelo pecado. E ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. O Espírito Santo não consegue mais, ele não dá mais lugar ao Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, esta tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Agora diz: da qual ninguém se arrepende. Glória a Deus que ninguém se arrepende de ser salvo, sim ou não? Quem aqui tem alegria por estar salvo? Ter o seu nome escrito no livro da vida e ter a certeza de que um dia estará na eternidade com o Senhor. E diz mais: mas a tristeza do mundo opera a morte. Veja bem, irmãos, que a tristeza do remorso, ela é uma tristeza da alma. E muitas pessoas até que estão mortas espiritualmente dentro da igreja, nesse estado, muitas vezes fala: pastor, eu estou até quase entrando numa depressão. Pastor, é uma tristeza que não tem fim. Olha, meu querido, isso é pecado. Confessa, diz a palavra em Provérbios, deixa o pecado e você alcançará a misericórdia. Se arrependa de verdade. O arrependimento com fé é necessário, irmãos, para vivermos para Deus. Então, eu falei lá no começo que há dois tipos de arrependimento. O arrependimento quando eu, não crente, ouço a mensagem, me arrependo para a salvação e com fé creio em Jesus e sou transformado em uma nova criatura. Mas tem o nosso viver cotidiano, tem, meus irmãos, a nossa santificação progressiva, porque, irmãos, nós estamos sujeitos a pecar, mesmo nós crentes em Jesus. Precisamos, irmãos, ter como meta sempre o arrependimento em nossa vida. Porque muitos de nós, irmãos, pensam que somos super-homens, super-crentes. Nada disso. Enquanto estamos neste mundo, estamos sujeitos a errar e a pecar. Mas se nos arrependermos, alcançamos misericórdia de Deus. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, lá na primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo 8. Este texto eu gosto muito dele, e os irmãos sempre têm visto que eu sempre estou lendo esse texto, porque esse texto nos fala da nossa realidade como pecadores. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Diz a palavra do Senhor, 1 de João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então, irmãos, é necessário entender que eu, crente em Jesus, eu tenho que estar suscetível à voz do Espírito.
a voz secreta da alma, que me avisa: você errou, você pisou fora do caminho, você está numa direção de morte, se desperte. E aí, irmãos, eu caio, aleluia, em si, procuro me arrepender e deixo a prática do pecado. Porque não há, irmãos, o verdadeiro arrependimento leva o ser humano a abandonar o pecado e não viver na prática do pecado. Como nós costumamos dizer, ter um pecado de estimação. Toda vez volta ali no mesmo erro, na mesma coisa. Até que um dia a mente se cauteriza e não ouve mais a voz do Espírito, a pessoa não consegue mais ter o arrependimento segundo Deus, a tristeza segundo Deus, né, para se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor. Meus queridos, nós vemos que arrependimento é rompimento com o pecado. Nós precisamos romper com a prática do pecado. Nós vamos encontrar isso no livro de Jó. Vamos ler este versículo? Jó 42, muito conhecido da igreja. Versículo 6. Vamos ler. Jó 42 e 6 nos diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pelo pecado. Ainda que Jó, né, irmãos, sofreu tudo aquilo, ele ainda encontrou motivo para se arrepender diante de Deus. Veja que humildade da parte de Jó. Então, muitos de nós estamos sendo provados por Deus e queremos ser arrogantes. Não seja. Você está sofrendo? Você está na prova? É Deus te provando? Se humilhe cada vez mais diante dEle, pois certamente Deus vai exaltar a tua vida. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Bendito é o Senhor. Porque diz o profeta Isaías e disse o Senhor Jesus no seu ministério: glorificado seja o seu nome, que todo vale, irmãos, seria elevado e que todo monte seria aplainado. Deus tiraria da nossa frente todo caminho tortuoso. Bendito é o Senhor. Você crê nesta palavra, meu amado irmão? Que Deus está trabalhando? Bendito é o nome do Senhor. Deus trabalha na vida do crente. E se você puder, se arrependa mais, peça misericórdia. Veja o que Jó disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Alguém pode olhar, mas, meu Deus, Jó, pastor, um homem que estava na prova e ele ainda encontrou espaço para arrependimento. Quanto mais nós, irmãos, que vivemos neste mundo. Vamos encontrar também, 2 Coríntios 5:17, a palavra do Senhor nos diz: glorificado é o nome do Senhor. Olha o que diz o texto sagrado: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo? Você pode glorificar ao Senhor? Estar em Cristo, irmãos, é ter certeza que é filho de Deus, através de Jesus Cristo por adoção. Amém? E que você tem o seu nome escrito no livro da vida, que a vida que você vive hoje é uma vida para agradar a Jesus, para amar o próximo, para amar a si mesmo, para não deixar que o teu corpo seja instrumento do pecado, mas que seja instrumento da glória de Deus. Bendito é o nome santo de Jesus. Então, irmãos, nova criatura é. Eu disse para os irmãos que o arrependimento é rompimento com o pecado. Glória a Deus. Também, irmãos, arrependimento é reconhecimento do pecado. Vamos lá para Lucas 15, versículo de número 18, quando o filho pródigo, glorificado é o nome do Senhor, ele chega a um ponto na sua vida em que ele vê a situação em que ele estava por ter abandonado a casa do pai, por ter esbanjado toda a sua herança com as meretrizes e com o pecado. E agora ele está num estado de miséria, um estado terrível. Ele diz:
já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Aí ele perdeu a dignidade de filho. Por quê? Porque pecou contra o seu pai. Mas aqui ele reconhece. Então, irmãos, o verdadeiro arrependimento é aquele irmão, aquela irmã, aquele homem, aquela mulher que reconhece que pecou. Mas não é um reconhecimento para jogar para a galera, como dizem uns. Não é um reconhecimento, não é o arrependimento que nós chamamos, né, do politicamente correto. Não é aquele indivíduo que está sempre errando e depois ele vem e diz, mas eu sei que eu errei, mas eu reconheço que eu errei. E amanhã ele erra de novo, eu sei que eu estou errado, mas eu reconheço que eu estou errado. E aí ele vai ficar nesse reconhecimento até o dia que Jesus voltar. E aí ele fica e não há mais tempo para ele. E não há mais tempo para ela. Então, irmãos, é muito importante não ficar nessas indas e vindas. Dizer, eu sei que eu sou fraquinho. Tem alguns que dizem assim, eu sei que eu sou fraquinho. Eu sei que eu tenho uma fraqueza. Não tem fraqueza e não é fraquinho em coisa nenhuma. Está no pecado. Saia do pecado. Bendito é o nome do Senhor. Reconheça o estado miserável de pecador. Peça misericórdia ao Senhor, peça graça, e o Senhor Deus virá fazer morada em você através do Espírito Santo, e o Espírito Santo te dará poder para vencer o pecado. Porque até, irmãos, quando Jesus não tinha enviado o Consolador, nós estávamos como, órfãos. Mas ele disse, não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que estará convosco, pois habitará em vós. E este Espírito nos dá força para vencermos o pecado. Você diz amém a esta palavra? Quem aqui tem recebido força do Espírito de Deus? Busque, aleluia, o Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Também, irmãos, o arrependimento gera uma aversão ao pecado. Então, nós vemos o salmista Davi, quando ele peca com Betseba, e ele então comete aquele adultério, aquele homicídio, diz a palavra do Senhor que ele ora ao Senhor, reconhecendo, ele sentiu o peso do pecado, ele reconheceu conscientemente, ele orou arrependido. Então, irmãos, isso é muito importante, né? Não é a pessoa, eu vou ao culto hoje, e se Deus falar ao meu coração, se eu ver alguém chorando na igreja, se o pregador chorar, aí quem sabe eu choro também, quem sabe eu me arrependo. Não, isso não é arrependimento, isso é remorso. O arrependimento é consciente, é você e Deus, Deus e você. Fecha a porta do teu quarto, vá para o joelho, vá buscar, vai clamar, arrependa-se de verdade e o Senhor te receberá. Vamos ler, irmãos, Salmo 51, vamos ler o versículo 3, que nos diz, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi sabia que havia adulterado e que havia mandado matar um homem. Ele tinha consciência do pecado. Você está me entendendo? Você tem consciência do teu pecado? Você sabe quando e como errou? Então volta, arrependa-se e peça misericórdia. Quem sabe Deus irá te perdoar através aleluia, de Jesus Cristo, se você receba o perdão dos seus pecados. Aí nós vemos também, irmãos, no versículo 7, acompanhe comigo. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. O isopo era uma planta, uma planta do Oriente Médio, que fazia um maço dela, e com aquele maço daquela planta, que ela tinha um cheiro característico, se fazia purificação, até na lei de Moisés, de leprosos,
e muitas vezes era usado na purificação dos judeus. Então ele diz, purifica-me, ou seja, me lava, Senhor, em outras palavras, e ficarei puro. Ele diz de novo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Você crê que o sangue de Jesus Cristo pode te purificar de todo pecado? Você crê? Amém? Vamos ver o que diz João na sua carta, de novo lá no capítulo 1, irmão. Já voltamos daqui a pouco para o Salmo 51. Olha o que diz a palavra. João capítulo 1, versículo 9. Você pode ler comigo? Só este versículo, mesmo com a máscara? Leia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus pode purificar, né? O sangue de Jesus Cristo, irmãos, ele tem este poder, amém? Então ele diz, se confessarmos, não adianta, meu irmão, você ir diante de Deus em oração e ficar assim, Deus me perdoa, ó Senhor me perdoa, do quê? Do que, irmão, que você quer que Deus te perdoa? Confesse, fale, você sabe qual é o pecado, diga ao Senhor, Senhor, me perdoa porque eu pequei por palavras, falei o que não devia. Senhor, me perdoa porque eu pequei por ação, fiz o que não devia, Senhor, fiz isso, fiz aquilo, falei isso, falei aquilo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa porque eu pequei por omissão, deixei de fazer, Senhor, deixei de orar, deixei de ler a Bíblia, deixei de jejuar, deixei de ir aos cultos, deixei de santificar a minha vida, deixei o Senhor, me perdoa, Senhor. E Deus, irmãos, através do Espírito Santo, aleluia, vai visitar a tua vida e o Senhor, por sua bondade e misericórdia, vai perdoar o seu pecado. Mas se houver o quê? Confissão, se você reconhecer, bendito é o nome do Senhor. No versículo 11, queridos, do Salmo 51, nós lemos o seguinte: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que todos aqueles que recebem Jesus como Senhor, o Espírito Santo vem fazer morada dentro dele. E quando ele peca, o Espírito Santo se ausenta dele, porque o Espírito Santo não habita onde há o pecado, em quem conscientemente está pecando contra Deus. Então é preciso, meu querido, que você peça ao Senhor como pediu Davi. Ele não escondeu, ele soube, ele tinha consciência. Muitas vezes você quer esconder do pastor, quer esconder da esposa, do esposo, do papai, da mamãe, do amigo, mas de Deus ninguém se esconde. Deus tudo sabe, Deus tudo conhece, Deus tudo vê, e a tua vida está indo de mal a pior, porque você não tem se arrependido. Se arrependa, peça perdão, saia desta depressão, saia desta morte. Cristo te dá vida hoje, deixe a fé entrar no teu coração, aleluia, bendito é o nome do Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, sem fé nada feito. Você precisa crer que Deus pode mudar esse teu estado de vida. Aleluia! Não esteja morto espiritualmente. Deixe a fé estar viva no teu coração. Jesus, meus queridos e amados irmãos, aleluia, quando teve um encontro com a mulher sírio-fenícia, aleluia, ela foi insistente. Mas Jesus não elogiou a insistência dela. Quando Jesus estava lá diante daquele cego, na entrada, na saída de Jericó, Jesus não elogiou a maneira como ele foi despertado para clamar, para insistir, também para vencer os obstáculos. Jesus não elogiou esta parte na vida daquele homem.
Mas Jesus elogiou na parte desses dois personagens a fé. E na vida daquele centurião, da mesma coisa, humilde, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, remaná, sarabanai, aleluia. Mas o Senhor elogiou a fé daqueles homens, daquela mulher, porque é isso que Deus quer ver no meu coração, no teu coração. Para termos vida espiritual, é preciso crer de verdade, é preciso que a nossa fé esteja em evidência. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, já estamos encerrando, no capítulo 16, meus queridos irmãos, nós encontramos, aleluia, bendito é o Senhor, no versículo 31. A palavra do Senhor nos diz: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crer, fé em movimento, fé em ação. E o carcereiro de Filipos creu, aleluia, e todos na sua casa receberam a salvação. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Também, irmão, se você crê, minha mãe não tem jeito, meu pai não tem jeito, meus irmãos não tem jeito, estão desviados, estão mortos espiritualmente, mas se você crê, aleluia, Jesus trabalha na tua casa. Jesus trabalha no teu lar, Ele tem poder para operar o milagre. Bendito é o nome do Senhor. Lá em Efésios 2:8, queridos, bendito o Senhor, aleluia. A palavra do Senhor nos diz nesta noite: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Diga com força: por meio da fé, aleluia. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Receba a fé para vencer nesta noite. Receba a fé, receba a graça de Deus. Receba a fé, receba poder, receba a virtude, receba a presença do Senhor na tua vida. Receba a graça para arrepender-se, para crer que o Senhor tem poder para mudar a tua vida. Você não vai morrer nesse estado, você não vai permanecer nesse estado. A palavra de Deus diz, aleluia, Deus te levanta nesta noite, aleluia, porque diz Paulo, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E a Bíblia fala, aquele que nele crê não será confundido. Creia, aleluia, coloque a tua fé em ação. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Convido você a ficar de pé. Aleluia. Romanos capítulo 5, para encerrarmos este estudo. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos, a palavra do Senhor diz no capítulo 5 de Romanos, versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você que está na sua casa, e você que está aqui nesta noite, curve a sua cabeça. Eu gostaria, talvez você está passando por um momento em que algo você fez que desagradou a Deus, e até agora você não chegou diante do Senhor para pedir perdão pelo seu pecado. Aleluia. Anos se passaram, tempo passou, e o pecado está guardado aí no teu coração. Você o conhece, você sabe o que fez, e o Senhor até agora está esperando o dia em que você irá chegar diante dele, irá confessar o teu pecado, e o Senhor, com a sua graça e misericórdia, vai alcançar você, aleluia. Talvez seja este o dia, seja esta hora do arrependimento, aleluia. Faça uma oração de arrependimento agora.
Confesse ao Senhor o teu pecado, saia daqui liberto. Você que está na casa, receba a libertação do Senhor. Deixe o passado no passado, deixe este pecado no passado, passe a olhar para frente, nunca mais. Aleluia, olhe para lá. Mas olhe para frente, porque Deus tem para você novidade de vida, novidade de vida, aleluia, para ti nesta noite, Senhor meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus. Eu oro, Senhor, e peço que através do teu Espírito, o Senhor visite, meu Deus, o teu filho, a tua filha, onde quer que ele esteja. Aquele que está ouvindo esta palavra pela mídia social, aquele que está no culto presencial, Senhor, que ele possa ter um encontro contigo nesta noite, que possa, Senhor, confessar o seu pecado, arrepender-se do seu pecado e passar a ter uma vida nova com o Senhor. Derrama graça, Senhor, aleluia, que a fé salvadora, que a fé, Senhor, que faz crer no perdão, possa ser derramada neste coração agora. Ainda que Satanás mentiroso diga que não há perdão, aleluia, mas o sangue de Jesus Cristo, aleluia, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Senhor, recebe, aleluia, de volta o teu filho, recebe, Senhor, de volta a tua filha, que pede perdão e se arrepende agora. Pai de amor, em o nome de Jesus, peço, Senhor, por todos que estão, Senhor, conosco, e aqueles que estão participando deste culto, meu Senhor, se há alguém doente ou enfermo, que ela receba a cura agora, que ela receba um milagre do Senhor agora, que aquele que está distante da tua casa volte neste momento, que aquele que ainda não creu em Jesus para a salvação, possa dar um passo para Jesus agora, que ele possa confessar o pecado e receber o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Pai Santo, nos guia nesta semana, nos dá uma semana de bênção e vitória. Guarda o teu povo, leva-nos em paz aos nossos lares, meu Deus. É o nosso pedido, no nome maravilhoso de Jesus. Eu quero, irmãos, mandar uma paz do Senhor a todos os irmãos que não puderam estar no culto. Você que por motivo justo e pelo decreto da prefeitura não pode estar conosco, receba a bênção do Senhor aí onde você está. Seja abraçado, porque nós o queremos bem e oramos por você. Estenda a sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor. E quem espera a volta de Jesus, diga comigo: amém. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos no nome de Jesus.